pessoas que ficaram com sequelas, né? Uhum. E ainda não passou, o pessoal está achando que passou, mas não passou. Sim, vamos lá então. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos, buscando os seus ensinamentos, buscando o nosso aprimoramento, buscando estar mais próximos de Ti, Senhor. Nessa noite de hoje, pedimos para envolver a nossa irmã Isabel, que se encontra mais uma vez internada por complicações do seu quadro clínico. Senhor, não só ela, como todos aqueles que estão passando por essa situação complicada em hospitais nesse momento, com dores no corpo físico, mas também com a alma. E pedimos muita ajuda por ela e por todos eles, Senhor, que a equipe espiritual possa ajudá-los e que todos possam receber os bálsamos do seu amor e do seu amparo, Mestre. Que assim seja. Permissão pedimos para iniciar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Quem gostaria de iniciar a leitura do capítulo 37? Posso ler. Posso ler. Por favor. Vamos lá. Capítulo 37. Está me ouvindo bem? Estou achando que a minha internet está falhando. Agora tô. Sim. Então tá bom. Capítulo 37, no santuário doméstico. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que estes celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui, por falta de termos analógicos. Em oficinas como esta, explicou um instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas, numa saleta próxima fazíamos nós ligeiro repastos, entremeado de palestras elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado, em teor de franca alegria. Depois das 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas reincendiam. A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite. Respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara, reparei pela primeira vez no delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa, enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente, colheu um cravo perfumoso num grito de alegria. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo em que a parte material do cravo emurchecia, quase de súbito. A senhora repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Degostaste a mamãe. Aniceto, sorrindo, bondoso, explicou discretamente. Essa é a nossa irmã Emília,
servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente curioso. Virá, pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. Estas ocorrências no círculo da costa dão-se aos milhares todas as noites, com a maioria dos irmãos encarnados. O sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. O vento da crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino, em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os de nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material que constitui. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção, para depois de alguns passos recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadira o coração. Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse, sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações, mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre e os aguaceiros os incomodam, tanto quanto ao homem comum, distante do lar. Buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra a válvula das dissipações, quando isso não se lhe torna acessível. Penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estavam colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os
benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Daí a momentos penetramos de novo no salão abençoado da modesta residência, como quem estivesse atravessando um país de surpresas. Outro fato me despertava profunda admiração. Isidora e Isabel vieram a nós de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente. Não obstante a adorável singeleza da sua presença, sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos amável. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e, desde já, lhes agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha, respondeu uma senhora idosa. Aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco, vá tranquila. O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Vai falar, Rita, alguma coisa? Continua? Capítulo bem interessante, né? Que é interessante essa hora que ela sai do corpo, né? E o André Luiz fica igual a gente, né? Impressionado com tudo. Ela sai do corpo e vai fazer, né, as suas atividades no plano astral. É isso mesmo. Eu achei muito legal essa parte. E assim, eu também achei interessante quando ele fala aqui que os espíritos que passam nas proximidades, eles vão se afastando devido à luz que é emanada daquele lar, né? É isso mesmo. Uhum. Aqui, ó. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção para depois de alguns passos recuarem amedrontadas. Isso. Eu queria ver também, tinha outra coisa aqui que eu queria falar. Ai, mas eu sublinhei outras coisas, aí eu me perco. Eu marquei aqui também a prece, né, do culto no lar, que ele fala, né, do culto familiar, a importância da prece, né, não só para nos ajuda, né, a oração, mas também aos companheiros desencarnados, né, ele fala até aqui, ó, mas também processo avançado de defesa. Deixa eu voltar aqui. Por isso mesmo, o culto familiar do lar, do Evangelho, não é tão só um curso de iluminação interior, né? A prece não é só de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior, né? Então, nos protege as nossas energias, nosso mundo íntimo,
acalenta, acalma, né, a prece, a oração, como também há uma defesa, né, desses companheiros, dos nossos irmãos aí desencarnados, com as suas dificuldades que às vezes nos espreitam também. Então, acontece essa proteção, né? Há uma proteção que a prece é como se fosse um campo magnético, né? Que não deixa que esses companheiros entrem, né, na nossa casa. E achei isso muito, muito importante essa página também, falando sobre isso. É bom É porque... muito interessante. Pode falar. Ele fala aqui, né, dos companheiros desencarnados que eu não sabia disso. Eu já li esse livro, mas a gente esquece as coisas, né? Falando sobre a chuva, né? Que eles, na tempestade, eles também procuram abrigo, né? E a procuram aonde? De acordo com a sintonia, né? Desses companheiros que ele diz aqui, ignorantes, que vagueiam nas ruas, escravizados das sensações mais fortes dos sentidos físicos, né? Eles também buscam um lugar para se dirigirem, né? Para se acomodarem. É porque, na verdade, eles ainda têm todas as sensações do corpo, né, Luciana? Eles ainda têm medo da chuva, medo de se molhar, medo de raio, essa coisa toda. Então, por exemplo, se eles são, sei lá, viciados em cigarro, eles vão procurar a casa de alguém que é viciado em cigarro, porque aquela energia vai atraindo eles, né? João conta uma história... No caso, não é esse tipo de atração, não. É porque se eles encontrarem a porta aberta física mesmo. Física mesmo, eu sei. Se eles não tiverem, se os integrantes daquela residência não orarem, não tiverem vícios, coisa parecida, vai ser mais fácil deles serem atraídos. Eles vão entrar assim, Cláudio, por exemplo, eles estão andando na rua, veio uma tempestade, tem um portão aberto, uma porta aberta, eles vão entrar. Porque eles estão procurando abrigo, não tem muito a ver com a sintonia do lar. Eles não vão conseguir entrar se essa casa tiver essa barreira magnética, que é pelo culto do lar. Mas se o culto do lar for mantido, eu não digo em constância, mas também na vivência. Porque eu não posso fazer o culto do lar de forma mecânica, porque a gente acaba entrando nisso. Lendo sem meditar e fazendo até por obrigação, entre aspas. Não deveria ser assim. O culto do lar é um momento que a gente convida a espiritualidade superior a estar naquele momento na nossa casa, para meditarmos o evangelho. Aí vai criando. Agora, se eu faço o culto do lar num dia, no outro dia na minha casa há um desequilíbrio, no outro também, eu mesmo vou minando, eu digo assim, nós, a família, o grupo, vão minando essa barreira magnética. Eu vou dizer uma coisa, senhora. Eu acredito que a questão do culto do lar não é somente essa questão que a gente faz no espiritismo. Eu tenho um amigo, ele é professor, e assim, eu me sinto muito, mas muito bem quando eu vou na casa dele. E ele se diz ateu, mas ele tem um gosto musical, como é que eu vou dizer para a senhora? Quase que divino. Ele só escuta música clássica. Então, ele escuta cada obra realmente fantástica. Então, quando você chega na casa dele, você sente uma coisa assim, sabe? Divinal na casa dele. Assim. E eu não acredito, por exemplo, que, apesar dele dizer isso, dele não ter nenhuma crença, dele não ir a casa nenhuma, eu não acredito que ele seja, assim, por exemplo, a casa dele, devido a essa coisa da música que ele tem, das músicas que ele toca no piano, no violino, eu acho que também há uma espécie de um culto à divindade, vamos dizer assim. Mas aí entendeu? no caso, vamos dizer... E é uma coisa assim, realmente muito interessante. Como você mesmo disse que ele é ateu, vamos tirar essa parte da divindade. Mas qual é o teor do pensamento dele? Qual é o teor das conversações na casa dele? Como é que é a vivência do grupo familiar? Por exemplo, na verdade, a música... Era isso que eu queria chegar, porque na verdade não somos só os lares dos espíritas que têm essa proteção, não.
Claro que Por exemplo, não, o católico não faz um culto seria, no lar, não se reúne seria um em privilégio. volta Mas da vamos botar um mesa. católico que escute Uhum, a Rádio Catedral, que escute, sei lá, o Padre Marcelo Rossi ou outro qualquer, e mantenha uhum, isso. Veja o terço. Ela está mantendo essa vibração. O evangélico também, o budista também, por aí vai. Não é só o culto em si, não é só ler o evangelho, é manter isso durante a semana toda, durante a quinzena uhum. toda, o mês inteiro. Porque senão não mantém, não adianta. Não adianta a pessoa assim, vai no centro. Vou no centro toda semana, só vivo no centro e minha vida não muda. Não vai mudar, porque quem tem que É, mudar somos nós, o nosso proceder, nossa forma de pensar, o que eu estou atraindo. nós devemos fazer realmente nossa reforma íntima, né? Senão as coisas Exatamente. realmente. Por exemplo, a música clássica a gente sabe que atrai. Eu vou contar um caso do Chico. O Chico estava psicografando um livro e ele estava tendo muita dificuldade com os espíritos perturbando, né, de baixo teor vibratório. O que ele fez? Ele pegou a vitrolinha dele, que na época era vitrola, botou um disco de música clássica bem alto. Aquele alto de incomodar os vizinhos. Num instante foi saindo um por um. Um por um. Foram embora. Porque foi espantando, não era o teor de música que eles gostavam, sei lá. Houve alguma coisa ali que os irmãos. Então o Chico sempre escutava música clássica. Agora eu A preciso própria gostar também. vibração, né? Mas aí eu preciso gostar também, né? Aí a pessoa não gosta de música clássica, mas gosta de uma MPB, de uma letra. Aí você põe, às vezes, uma música que a própria letra já é sem comentários, quem virá? Virá um espírito no mesmo teor vibratório. Não tem como. O que eu vejo na televisão, o que eu vejo no meu celular, nós nunca estamos sozinhos. Por isso que a espiritualidade recomenda que a gente não vá dormir com a televisão ligada. Porque eu vou dormir, estou vendo um programa sem nenhum teor, um teor até elevado. Aí eu durmo, mudo o canal, muda lá alguma coisa, vem programa, sei lá, de violência. Mudou com a companhia. Quem virá ver junto? Porque a gente nunca está sozinho. Alguém quer Rita, falar mais alguma coisa? essa parte que ela fala da rosa, daqui do cravo, né? Da flor. A menina arranca essa flor no plano espiritual, Sim. certo? E aí, instantaneamente, no plano material, ela começa a murchar, é isso? Porque quebrou, tirou a ligação fluídica, né? A planta tem energia, eu quebrei aquela energia, eu arranquei, é como se ela tivesse arrancado mesmo. Isso aí é mais ou menos o que o pessoal fala da pimenteira, energia negativa? O Divaldo fala da questão do. Às vezes a pessoa nem sabe o que é, né? Que ela tem uma vibração a ponto de afetar as plantas, os passarinhos, né? É mais ou menos isso. Mas no caso nem foi, né? Porque senão teria murchado a planta inteira. Ela arrancou aquela planta, ela quebrou, tirou aquele elemento vital da planta. Né? Aí a plantinha morreu, a haste, né? Morreu. Eu queria falar dessa questão do desdobramento do sono físico. Por isso que a recomendação dos espíritos é que a gente se prepare antes de dormir. E que a gente até peça, né? Que eles nos levem para regiões de estudo, ou né, para um outro canto qualquer, porque nós vamos ser atraídos para aquela região com a qual nós tenhamos afinidade. Então a gente pode até pedir, né? Para ir para uma região para ser instruído, para ouvir uma palestra. Por isso que a gente tem que se preparar. A companheira foi completamente lúcida, né? Nossa, uma lucidez fora do Diferente do normal. nosso caso. Nós vamos ver mais à frente. A questão da oração que ele fala aqui, né? Mais uma vez, eles conclamando para a oração. O passeio que a companheira vai fazer e esse entra e sai na casa dela, porque a casa dela é um posto de socorro, vamos dizer assim, né? Um abrigo para esses espíritos. E a casa dela, a gente já viu que ela é protegida. Por um trabalho dela mesmo, de manter
essa ligação de vibração elevada, né? Com a meditação no Evangelho. Então, acho que é isso. Acho que não deixamos escapar nada, né? Alguém lembrou mais de alguma coisa? Essa questão do vento também, que tem algumas pessoas que não gostam do vento, mas o vento é importante porque ele limpa a nossa atmosfera, que ela é muito carregada. A chuva também é muito importante. Uma chuva. A chuva, o vento, tudo isso tem uma razão. Fora a razão física, a gente sabe que espiritualmente também tem. Os raios também são importantes, eles queimam alguns miasmas. O sol é Achei que, importantíssimo. hein, Rita, aqui também quando ele diz sobre a pressão atmosférica de 15 quilos a mais. 15 mil. Interessante, né? 15 mil quilos. 15 É isso. mil quilos é a pressão 15 mil exercida quilos, sobre nossa, nós. não tem nem noção disso, É para nos de manter quanto preso é. ao centro da Terra, né? É a pressão atmosférica. Que nós não É, sentimos. muita coisa. Agora, a gente vai subindo, Sim. quem vai subindo uma montanha, a pessoa começa a sentir, né? Aí começa a passar mal, tem tontura, tem enjoo, Sim. falta de Tem ar. que ter todo um preparo, porque a pessoa não está preparada para a altura, né? Do Agora, oxigênio, né? deles não tem o mesmo efeito, como ele falou, nós somos o. Ele usa um termo aqui, O no oceano fundo. está aqui, ó. O círculo da crosta como um oceano de oxigênio. E as criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos gotas de óleo E sobe. que podem voltar à tona, exatamente, sem Porque maiores mistura, né? dificuldades. Óleo, Sim. sal e água, a gente mistura, o sal desce, o óleo sobe. Então é isso, a gente está Sim. preso aqui e eles já estão numa outra dimensão, mais leve. O corpo é um escafandro. Ele nos mantém aqui, nós precisamos dele. Ele é importantíssimo. Não é muito. Mais alguém quer falar? Então vamos para o 38? Quem gostaria de ler? Pode continuar. Posso ler. A Luciene quer ler? Então lê, Então, Luciene. deixa a Luciene. Não, Lúcia, continua. Pode Deixa- ler, Luciene, pode Tá. ler. Então tá. Então, atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro. Tira do Viva Voz, né? Tira, pra mamãe. Desculpa, gente, aqui Carlão tá falando aqui no telefone, no Viva Voz tá atrapalhando. No salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro forte. Mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual, na esfera a que os encarnados chamariam sono. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns contaminados de matéria mental menos digna. Interessante. Não, nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico,
que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, relevando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza, sempre cuidadoso. Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Alô? Estão me ouvindo, gente? Agora sim. Sim, sim. Aonde que vocês... Eu parei, que vocês ouviram? Perplexidade. Ah, tá. Então, os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração, ou seja, aniquilação, destruição, eliminação temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Assim dizendo... aqui. Vamos só dar uma paradinha aqui, que isso aqui é importante e não pode passar por cima. O Aniceto começa a dizer, né? Os espíritos encarnados, tão logo se realiza a consolidação dos laços físicos. A espiritualidade diz que é mais ou menos por volta dos 6, 7 anos. Manuel Filomeno de Miranda diz... Manuel Filomeno de Miranda diz 12, mas a espiritualidade, a maioria, diz 6 anos. Que é aquela fase em que a criança está nesse plano e está no outro ainda. Ela ainda lembra, às vezes, de alguma coisa, ela fala, ela relata para os pais, para os responsáveis, que não deve ser estimulado. A criança fala, Desculpa, dona Rita. Até os 6, 7 anos, ela ainda tem uma proteção da espiritualidade. Isso ela ainda lembra de acordo com outro plano. Não, é porque ela está com um pé aqui e outro lá. Ainda não se consolidou completamente esses laços físicos. Nessa fase, os espíritos protetores dessa criança estão mais próximos, bem mais próximos. Estão atuando mais, né? Estão bem próximos mesmo. E eles ainda, a maioria ainda, alguns, né, não vou dizer todos, lembram, porque a memória ainda não foi totalmente apagada. Às vezes a criança diz assim, você sabia que na minha outra vida, quando eu era grande, você não era minha mãe? Ou então, você sabia que eu fui seu pai quando eu era grande, você tem que me obedecer, porque eu já fui seu pai, eu sou seu pai? Mas isso com o tempo apaga, porque tem que apagar. Porque a criança, senão ela vai ficar entre essas duas vidas, do passado e a presente. Então, esse apagamento da memória é importantíssimo. Então, ele vai dizendo aqui, Aniceto, que há entre nós e os desencarnados como que uma muralha. Se a gente permanecesse o tempo todo em contato com esse plano e ainda lembrando do passado, nós enlouqueceríamos. E nós não realizaríamos o que temos que realizar.
porque dentro do lar estão as nossas maiores dificuldades. Imagina você lembrar que aquela pessoa que hoje é seu filhinho foi ele que destruiu sua vida no passado. Será que você olharia da mesma forma? No ano de 2000, eu não me lembro, aqui no Rio de Janeiro, uma senhora foi num centro espírita, provavelmente não na nossa... um espírita kardecista, né, que eu não gosto nem dessa palavra. E foi dito a ela que ela era a mãe da neta. A nora tinha tido uma filhinha, o filho se separou e ela simplesmente sumiu com a criança, porque ela tinha perdido uma filha de 7 anos e esse centro disse que a filha de 7 anos era essa menininha, neta dela. Ela simplesmente pegou a menina e sumiu. Então, nós imagina o transtorno que não foi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que ele vai alertando que isso é necessário que seja assim. E que quando a gente dorme, quando a gente desdobra, a gente fica como que anestesiado. Sabe quando a pessoa está saindo da anestesia, que o médico fica ali perguntando, a gente, né? Não sabe onde está. Então, quando a gente acorda, assim, de repente, não sabe que dia é hoje, o que a gente tinha que fazer, ou então a gente acorda pensando, gente, hoje eu tenho que trabalhar, que dia é hoje? Hoje é feriado, hoje é sábado. A gente fica completamente perdido. O André até se assusta em nosso lar quando ele vê os encarnados, porque fica assim andando, meio perdido. Aí a Narcisa diz, são os encarnados, você pode reconhecê-los pelo cordão de prata. Dona Rita, eu queria pedir desculpa já antecipadamente para todos vocês, é porque eu fico muito curioso para perguntar as coisas e eu falo muito, e aí eu sei que eu acabo, no fundo, até atrapalhando o estudo e o desenvolvimento do estudo. Mas eu tenho uma dúvida. Quando eu já li esse livro 2 vezes, essa é a terceira tentativa de estudo que eu faço, mas na medida, eu acho que foi a Luciane que falou, na medida que a gente vai lendo e ouvindo, a gente vai aparecendo coisas novas que a gente nem tinha se tocado. Quando o companheiro fala que é difícil essa comunicação com os encarnados nessa questão que, enquanto eles estão no período do sono, e porque por conta da densidade da matéria e por conta deles tentarem passar as mensagens e não conseguir. Esse processo, na prática, eu já li em alguns livros que a gente se desprende e vai ao encontro desses companheiros. Esses companheiros também, na prática, vêm até o nosso ambiente familiar, numa questão de, por exemplo, eu grosseiramente e ignorante que sou, eu não consigo me desdobrar mesmo com cordão de prata e ir ao encontro desses companheiros. Eles viriam à minha casa e ao meu encontro e para passar essas mensagens via sonho, porque eu não sonho, eu não lembro de sonho nenhum. Você não lembra, você Muitos sonha. anos que eu não lembro. Muitos anos que eu não lembro de sonho nenhum. Você sonha. Isso ocorre na prática? Ocorre. Não só os benfeitores, como os malfeitores também. Porque a maioria de nós não vai muito longe. A gente fica por aqui mesmo, a maioria. Alguns conseguem se desdobrar, como ele disse, os mais lúcidos. Mas dependendo da nossa vida, se ela é muito material, a gente fica próximo do corpo mesmo. Aí, havendo necessidade, eles vêm buscar. Para uma instrução, né? Agora, os malfeitores, os obsessores também vêm nos buscar. Os nossos parceiros, parça, né? Vêm nos buscar, dependendo da nossa afinidade, e nos levam para aqueles lugares que nós gostamos de ir. E que, às vezes, durante a vigília, enquanto estamos despertos, nós não damos vazão a isso, porque nós temos freios, né? Mas durante o sono, esses freios se perdem. Então, eles podem vir. Às vezes, eles vêm, nos levam, estou dizendo os irmãos, os parceiros, né? De vidas passadas. Nos levam, nos hipnotizam no plano espiritual, nos colocam medos, e quando nós despertamos, a gente acorda com essa sensação. A gente até diz, hoje eu tive um sonho estranho, não lembro, mas uma sensação ruim. Por isso, novamente, preparo antes de dormir. Do sono físico. Vocês estão aí, gente? E o que seria esse preparo ideal? Uma prece, oração, uma página antes de dormir, meditar, de repente numa frase.
fazer uma oração pedindo, não precisa muito rapapé não, porque quando a gente já vai dormir, eu já vou dormir quase, já deito quase dormindo. Fazer uma oração, ler uma página, pedir a espiritualidade que venha nos buscar para levar para aprendizado. A gente pode pedir, se preparar mesmo. Mas não pode ser Posso uma falar coisa alguma coisa? mecânica, né? Pode falar. É que, assim, falando de sonho, eu sonho muito, sonho bastante. Aí, antes, eu não estudava espiritismo, então eu não tinha conhecimento das aconteciam muitos fenômenos comigo, somente desdobramento. E eu lembrava de tudinho. Hoje em dia, acho que com o estudo, com a educação, já está bem melhor. Mudou bastante coisa. Então, agora, eu só lembro do que é necessário, por exemplo, se é alguma coisa que, um aviso ou alguma coisa que eu tenho que fazer, às vezes eu lembro. Então, o estudo não deixa mais ficar na lembrança, não, entendeu? Então, que assim, ocorre sim, quando você acontece uma pessoa que morreu, digamos assim. Por exemplo, meu pai faleceu lá na Bahia, eu não pude ver, né? Porque morava aqui, minha mãe era separada há muito tempo. Mas eu lembro que um dia, isso também porque eu aprendi no Galileia, tá? Eu sempre orando, né? Quando eu vou, estou sempre orando, fizeram um encontro, entendeu? Houve um encontro. O que foi dito, eu não sei, eu nunca lembro o que se fala no diálogo, mas eu posso dizer que acontece sim. São, assim, poucas lembranças que eu tenho, mas acontece. Nós temos que fazer uma separação. Existe o sonho físico, que é necessário para o nosso cérebro físico, que é como se fosse o recreio, um momento em que o cérebro, durante o nosso dia, ele vai organizando o que foi visto, o que foi guardado e vai eliminando algumas coisas. Então, tem o sono físico. E tem esse que nós chamamos de sonho, e não é sonho, é o caso do desdobramento. Nós vamos no plano espiritual, temos conversa, somos instruídos, e quando a gente volta, como são muitas informações, o nosso cérebro não retém. Então, ele monta uma historinha. Às vezes parece um sonho sem pé, sem cabeça, mas o essencial a gente guarda. Tem um livro do André dessa série chamado Entre a Terra e o Céu, que o companheiro é levado para o plano espiritual. É mais ou menos assim que eu já li há algum tempo. Ele é levado para o plano espiritual ao encontro dele com uma companheira que ele iria encontrar no futuro, mas que havia uma discórdia entre eles, e o instrutor numa sala. Quando ele acordou, o sonho, ele teve esse desdobramento, ele foi instruído, teve esse encontro com essa mulher, que no futuro eles iriam se encontrar, tal e coisa. Quando ele acordou, olha o que ele lembrava, que ele estava numa cela, que tinha um carcereiro, e esse carcereiro falava algumas coisas para ele, e essa mulher era uma mulher enlouquecida. Mas ele sabia que ele tinha que resgatar essa mulher. O que ficou do sonho? Que ele precisava ajudar essa companheira. Mas o cérebro dele organizou isso de outra forma. E é mais ou menos o que acontece conosco também. Raros são os espíritos que vão lembrar detalhe por detalhe. Até porque o nosso cérebro físico não suportaria. Então, a gente vai lembrar o essencial. Eu não sei vocês, mas às vezes eu acordo, lembro de tudo. Viro assim para o lado, já esqueci. Com certeza, é isso que eu ia falar agora. É isso mesmo. Você lembra de mesmo. tudo. Aí você fala assim, não preciso lembrar disso aqui. Virou, foi escovar o dente, quando voltou, cadê? Exatamente, menina. Eu isso. lembro de tudo, tudo. Eu falei, meu Deus, me falaram isso. Aí eu durmo de novo, cadê? Eu só tenho aquela sensação e eu sonho com fulano. Mas eu não lembro de nada. Paga tudo. Tem algumas parte da psicologia que eles trabalham essa parte dos sonhos, né? Que eles falam e até indicam a pessoa, logo assim que acordar, tentar lembrar de tudo e anotar. Para depois a pessoa ir tentando puxar e entender o que aquilo de fato significaria, né? Nosso cérebro físico, ele vai organizando. Ele monta uma historinha durante o dia, né, com que a gente vivenciou. Monta uma historinha e nós vamos dormir. Às vezes a gente sonha com determinada coisa, mas é por conta do nosso dia a dia mesmo. Mas muitas vezes não, o sonho é espiritual mesmo. Mas vamos continuar, gente.
que ele vai explicar melhor do que eu. Então, eu vou continuar, então vou pegar de novo os espíritos encarnados e vou ler, né? Eu nem lembro mais onde parou. Pode ser? Você parou assim, assim dizendo, Aniceto. Como é que é? Desculpa, não peguei, não. Das duas Eu palavras marquei juntas. assim dizendo, Aniceto, indicou um grupo mais próximo. Tá, lá embaixo. Tá, tudo bem. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se a neta, languida e palidíssima. Lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha, em tom firme, não deis tamanha importância aos obstáculos. Esquece o que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia. Nieta é uma serpente que ameaçava o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo e se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos e vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar do corpo físico? Perguntei, intrigada ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e a neta inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual o fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros de todas as minúcias deste venturoso encontro
que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada, bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sono uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Viu a historinha que o cérebro montou? Ele montou uma historinha. Aí, se levasse isso para o psicólogo, ele ia mostrar o simbolismo da cobra e por aí vai. Provavelmente para uma área que não tem nada a ver, porque cobra, ela tem um símbolo que não vou falar aqui, mas tem todo um símbolo. Mas aí a no corpo físico, ela montou uma historinha. O que vai ficar de importante aqui? A sensação. O essencial foi passado. O que ficou? A sensação de bem-estar, de que tudo vai dar certo, de que ela vai conseguir, por aí vai. Se a gente amanhece, às vezes, com uma sensação, teve um sonho, ficou aquela sensação difícil, né? Complicada, de mal-estar, a gente tem que ficar atento, né? Por onde andamos. Alguém quer falar alguma coisa? Senão só eu falo. É complicado, porque negócio de sonho aí, eu já sonhei tantas coisas assim, que eu sonhei que a pessoa estava vindo me matar, me enforcar, sonhava com monstros, assim, coisas horríveis, eu acordava gritando com gente tentando me enforcar, então, sei lá. Depois, com o tempo, que eu comecei depois que eu passei a participar da reunião de desobsessão, aí foi indo esses sonhos, assim, esses pesadelos, né? Pararam. Mas eu tinha muito isso, de pessoas, aquele monte de gente em cima de mim querendo me matar, me enforcar, e eu gritava, assim, acordava a casa toda, todo mundo queria saber o que houve, eu ficava aquela... Mas muito mesmo, monstro, coisas assim, horríveis. Então, eu não sei se isso é de outra vida, provavelmente, sei lá, companheiros desencarnados que queriam me atingir, de repente, quando eu estava no momento do sono, né? Acho que é isso, não sei, mas eu acho que é. É por isso a questão do preparo, né? Porque, como a gente já havia dito, há esse desdobramento em que irmãos, amores nossos do passado, vêm nos consolar, nos instruir, mas há também irmãos que não nos amam, e tem todo um motivo para isso, e que vêm também para nos afligir, nos amedrontar. Tem crianças que têm o chamado terror noturno, também é físico, né? Mas também tem um lado espiritual. Então, a gente precisa sempre ficar muito atento e se preparar antes de dormir, para que nós tenhamos uma noite de sono agradável, né? E que, se caso irmãos venham querer nos perturbar, nós tenhamos toda uma proteção. Porque quando a gente dorme também, a gente não está abandonado. Porque senão os espíritos teriam acesso e poderiam até nos matar. Mas no caso que a Luciene está falando, eu passava por um fenômeno muito parecido com esse, não com tanta intensidade como ela está falando, mas até eu descobrir o Galileia e até eu ingressar nos estudos e poder ir frequentar a reunião de desobsessão era muito complicado. Minha vida era muito complicada, muito desequilibrada. E mesmo no Galileia, a noite de terça-feira para quarta-feira,
já era uma noite que eu tinha que ter, assim, as reuniões eram às quartas. Eu confesso a todos que a minha mediunidade é zero. Eu costumo dizer que é pedra, é rocha, porque eu ouço muito pouco, não vejo nada e não sinto muita coisa também. Mas durante o sono era muito complicado, porque vinha perturbações, sonhos, acordava às vezes aterrorizado por conta de companheiros que, depois o João foi explicando, né, de companheiros que já estavam sendo ligados porque eu iria na reunião do outro dia, e esses companheiros iriam me acompanhando automaticamente para essa reunião. Eu Aí não nós sei temos que tomar exatamente cuidado, como se Cláudio. dá esse processo, Mas né, aí nós temos que mas tomar isso me foi cuidado, explicado. porque os irmãos geralmente são ligados 72 horas antes com o médium. Isso não significa que eles ficam colados. Você vai trabalhar, eles vão com você. Você vai no banheiro, você vai para qualquer canto, eles estão com você. É 72 horas mentalmente ligado. Então, de repente, o que você sonhava não eram coisas, perturbação da sua mente, ou irmãos te perseguindo, mas às vezes irmãos que tinham esse processo na mente deles. E você Entendi. captava a vibração do companheiro. Por isso que o médium, às vezes, por exemplo, o irmão, sei lá, morreu com câncer no estômago. 72 horas eles são ligados mentalmente falando, psiquicamente falando, perispiritualmente falando. Eles não ficam do nosso lado, mas estão ligados, vibratoriamente. Aí o companheiro passa aquele dia uma sensação de azia, um mal-estar. Não é que ele fisicamente está passando por aquilo, mas ele está sentindo palidamente o que o irmão está sentindo, porque a coisa é muito pior. É tudo muito atenuado, porque senão você não suportaria. Mesmo, Iria interferir na sua vida de relação. E não interfere. Não deve interferir, né? E tanto que quando eu terminava a reunião mediúnica, né, de desobsessão, que o companheiro sempre pergunta como você está, era uma sensação de alívio, né, pós-reunião. Não era Você sai seu, realmente, você sai inteiro do centro, porque é exatamente por isso, né, não era meu, né, você não era sai seu. mas mesmo sem a mediunidade ostensiva, isso Ele acontece acha que assim? não tem mediunidade, né? Não, mas é, assim, na questão da passividade, mesmo é, utilizando o seu exemplo, tá, Cláudio? Mesmo no caso dele, que digamos que não tem uma mediunidade ostensiva na hora da psicofonia, esses irmãos também passam por esse processo. Passa, é igual. Mesmo que é, o médium não dê era, passividade, ele é médium. Era como se fosse um João uma vez falou que seria a mediunidade de transporte. Era algo parecido, entendeu? Ele ainda brincou assim, eu tinha na época uma Fiat Uno, ele ainda brincou assim, seu carrinho é pequeno, mas ele vem carregado, vem uns 200 em cima do seu carro, ele brincando assim, Aí né? a gente também, Coisa como a desse gente está tipo, sendo entendeu? gravado isso, não quer dizer que eles estão tudo ali, né? Claro, eu sei, Era é só só para uma fazendo distração, é uma uma é, brincadeira. senão às vezes a pessoa já escuta e já começa a ficar preocupada. Desculpa. É tudo mente, Uhum. mente a mente, perispírito a perispírito. Agora, às vezes o médico diz assim, eu não sinto nada, eu não vejo nada. Eu até li, é porque eu não lembro mais onde eu li, o companheiro fez até uma brincadeira em relação a isso. Pode não ser ostensivo, mas não quer dizer que não tem uma mediunidade. E cada médium é um médium, né? Cada médium tem uma função dentro da reunião mediúnica. Eu acho até mais complicado quando o médium não dá passividade. Porque fica como você ficou, né? Mas é bom, por isso que é bom o médium se conhecer. Porque ele se conhecendo, ele vai conseguir dividir bem o que é dele e o que não é. Hoje eu consigo ter uma noção, não diria exata, mas uma noção de, por exemplo, um estado de estresse, um estado de aborrecimento, eu consigo ter uma noção que realmente é proximidade, são companheiros que estão mais próximos, que estão naquela aflição. Eu sinto muita falta de presencialmente estar no centro, entendeu? Apesar de todas as orações, o dia inteiro, sempre, né, procurando estar ligado à casa, mas para mim, realmente muito complicado. Mas o horário realmente eu não consigo estar. E aí, onde você mora,
Aqui onde eu moro tem algumas casas espíritas, mas eu confesso a vocês que eu não me sinto à vontade. O Galileia é a minha casa. Eu já frequentei outras casas antes do Galileia, mas o meu encontro com a espiritualidade é ali. É ali que eu me sinto bem, é ali que eu me sinto acolhido. Realmente não consigo interagir com outras casas, nem aqui em Maricá, nem em Niterói, nada. Realmente, meu lugar é o Galileia. Então você vai ter que se adequar, né? Vamos terminar então, gente? Oi? Vamos terminar? Oi, Rita, Vamos? desculpa, eu fui cuidar de Carlão aqui, enquanto vocês estavam falando. Onde eu parei mesmo? Ih, eu marquei não. Acho que foi Eu aqui, acho que ó. Não se precisa ter, lembrará né? contudo. É. Hã? Não se lembrará contudo das palavras ouvidas, indagou o Vicente curioso. Ah, tá. Ok, obrigada. Porque eu fui cuidar dele aí eu tive que dar Não, uma tem paradinha problema aqui e não. não perdi, tá? Filho em primeiro lugar. Pois é, eu até fechei o telefone aqui. Então vamos lá. É, Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas, indagou Vicente curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto, explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda vozinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará Os notícia obsessores, exata. só um instantinho, Luciene, os obsessores também Pois não. fazem essa criação mental na nossa vida, na nossa mente, viu? Ou só. Então, eles nos levam para o plano espiritual, eles sabem dos nossos medos, dos nossos traumas, e eles criam, como ele diz aqui, essa criação mental. A avó fez uma criação mental positiva, de elevação, de bom ânimo, mas eles fazem também de medos e pânicos e doenças mentais, é uma complicação. Aí eu não sei, eu queria falar uma coisa. O Cláudio fez esse comentário, eu queria puxar um link também no meu caso. Eu sinto assim, se eu ficar sem ir ao centro, tipo, sei lá, tirar férias e um mês, me descompensa totalmente. Aí eu não sei, em vigilância minha, né? Ou se é por conta da mediunidade. Eu fico muito descompensada. Se eu não for, não der continuidade nas reuniões, né, tanto de estudo, né, quanto as reuniões mediúnicas, eu me sinto muito descompensada. Então, o Muito, médium é bastante. tratado na reunião pública. O médium é tratado na reunião pública. Na reunião mediúnica, ele vai para dar um pouco de si. Nem vamos usar a palavra ajudar, porque a espiritualidade não precisa da nossa ajuda. Ele vai para Sim, colaborar. Colaborar. Esse é o pensamento que o médium deve ter. Eu estou indo para colaborar. O médium sim. é tratado na reunião pública. Quando ele se afasta da reunião pública, ele se descompensa. Muito. Porque a gente tem que chegar Nossa, na muito. reunião mediúnica o mais equilibrado possível. Porque o médico não vai entrar para fazer uma cirurgia descompensado, né? Então, o mais equilibrado possível, o médium deve entrar para participar da reunião mediúnica. E onde ele é tratado? Na reunião pública, tomando passe, aplicando passe, ouvindo, meditando o evangelho, fazendo seus estudos em casa. A brasa, longe da lareira, ela apaga. Por isso que Sim, nós, quando nos afastamos, a gente sente assim,
Se bobear, a gente volta para os mesmos É, formas de equívocos, né? agir, de pensar. É verdade. A gente tem que ficar o Mas mais também, próximo da lareira possível. mas Rita, na reunião, sim, sem dúvida, na reunião pública, né? É muito boa, né? A gente sai energizado, a gente sai vitalizado, né? De ouvir o Evangelho, das bem-aventuranças do Cristo. Nossa, é muito bom. Mas também, na reunião mediúnica, às vezes você chega, aí a questão que eu também não sei, se é por conta do companheiro, né, dos irmãos desencarnados, porque eu sinto que eu saio muito bem. Às vezes eu chego mal, chego um caco, mas saio muito bem, sabe? Saio da reunião revigorada, bem melhor do que eu cheguei. Aí pode ser por conta, não sei, dos companheiros, né? Ou Então, se do você está socorro mesmo participando, da espiritualidade superior. se o médium está participando da reunião mediúnica, claro que irmãos vão ser ligados a ele, até porque ele precisa, ele está participando da reunião. Agora, se o médium não está participando por qualquer motivo, ele tem que buscar ficar o mais equilibrado possível. Porque a chave, o controle da antena parabólica é nosso. Eles vão se aproximar? Vão. A gente vai sentir? Vai. Mas a gente tem que procurar não dar, se educar o máximo possível. Agora, se o médium está na reunião mediúnica, aí são os cuidados que ele já sabe que tem que ter, né? Vai se sentir mal, a personalidade às vezes muda, uma certa irritação. Tudo isso o médico que já tem mais experiência sabe como funciona. Por isso que o médico precisa se conhecer, para ele separar. Bom, esse pensamento não é meu, eu não costumo ter esses pensamentos. Por que eu estou tendo esse... hoje é dia de reunião mediúnica. Porque o preparo da reunião para a reunião mediúnica não pode ser na véspera, né? É a semana toda, a quinzena toda, o mês todo, porque a gente não é só médium na reunião mediúnica. A gente é médium fora também. E a influenciação, às vezes, ela é muito sutil. Ela é tão sutil que a gente não percebe. Aí, Nossa. dentro do lar, às vezes, dentro do trabalho, uma indisposição. Você não é uma pessoa que é agressiva, mas naquele dia você passou da sua forma de ser. Então, por isso que a gente tem que ficar muito vigiar e orar, né? Por isso que o vigiar vem na frente. A gente ficar atento e se conhecer. É importante que o médium se conheça. Conheça o seu teor vibratório, conheça os seus pensamentos, a sua atitude, no que ele é mais... As brechas, todos nós temos brechas. Quais são as nossas brechas? O que me irrita? O que me tira do sério? O que me faz perder a estribeira? Eu vou falar uma coisa para a senhora, concordando com a senhora, dona Rita, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o médium ele é tratado, em princípio, na reunião pública. Eu não sei se a Luciene vai concordar comigo, mas existem determinados fenômenos que ocorrem na reunião de desobsessão que são fantásticos. Eu acho que não tem outra expressão. Eu não vou entrar em minudências, mas teve uma determinada reunião de desobsessão, estava um calor fantástico, era verão, alto verão, janeiro, 45 graus do lado de fora. Imagina naquela salinha pequena anterior, né, que antes da obra. Então era um calor fantástico, aquele ventiladorzinho batendo, na reunião que começou 5 horas da tarde. Calor, assim, ali dentro ia com certeza a uns 50 graus. E aí, de repente, a minha sensação de calor desapareceu. Eu comecei a sentir um perfume fantástico, uma sensação maravilhosa, uma coisa que eu confesso para vocês, assim, quase que um milagre. Quase que um milagre. Eu sou grande, todo desconjuntado, tenho problema de coluna, eu sinto dor o tempo todo nas costas, nas pernas. A sensação de dor que eu sinto desapareceu, um troço fantástico.
E aí depois o João perguntando quem estava sentindo, eu falei isso, mas uns 2 médios também tiveram a mesma sensação, e ele disse, um espírito teve aqui, eu não vou dizer qual foi o espírito que teve, espírito teve aqui nos visitando, nos ajudando na reunião, por isso que vocês tiveram essa sensação. Então aquilo foi uma sensação assim realmente maravilhosa que ocorreu na reunião de desobsessão, e que foi fantástico, confesso a vocês, um fenômeno assim fantástico, e eu me senti muitíssimo bem. E toda vez que eu me recordo dessa sensação, realmente me traz lembranças muito boas daquela reunião. E realmente eu sinto muito não poder frequentar agora, mas esperando aí passar a pandemia um pouco mais para ver se a gente retoma os horários e as reuniões. Só desculpa eu ter interrompido, dando esse tempo para lá. Não, quando eu falo que o médium é tratado, é porque ele não é tratado na reunião pública, ele não é tratado um dia. É um tratamento contínuo. O médium é tratado continuamente. Na reunião mediúnica, certas situações nos são aliviadas, além do merecimento que nós temos, que não nos iludamos. Se não for merecido, Deus não nos dará, porque aí ele seria um péssimo pai, né? Nenhum pai, um pai consciente, não vai dar alguma coisa para um filho que não mereça. Então, se a gente está recebendo é porque tem um merecimento. E outra coisa, melhora a estrutura da reunião. Por exemplo, o calor. O calor tira a nossa concentração. A dor tira a nossa concentração. E, às vezes, nós vamos colaborar na reunião mediúnica como doadores de fluidos. Nós vamos dar passividade. Imagina, eu estou com muita dor, estou com muito calor, aí o irmão começa a falar, mas eu estou pensando, poxa, eu estou aguentando esse calor aqui. Gente, o que eu vim fazer aqui? Pronto, acabou a concentração. Então, tudo isso também é o auxílio deles para que a reunião ocorra, né? E também porque você mereceu, né? Agora voltou a dor, só para perguntar, porque depois quero saber que espírito é esse no off. Voltou? Depois de algum tempo. Então era sua mesmo. Não era minha, era do companheiro que estava nos visitando. Não era. É igual a paz do Cristo, né? Não é nossa. Quando ele foi embora, levou. Levou, É bom andar com esses espíritos de luz, mas depois a gente fica no escuro, né? Porque eles vão embora, levam a luz com ele. Pelo menos eu tive certeza absoluta que a luz do Senhor existe realmente. Com certeza. Que os companheiros evoluídos estão Não, realmente... mesmo que o refrigério seja por pouco tempo, já é um alívio, né? É um alívio, verdade. Um alívio. Maravilha, hein? É Mas bom eu ri, essas experiências. Mas eu ri até para poder também aumentar um pouco mais a nossa fé, né, Rita? Um pouco mais a nossa fé, acreditar que eles estão atuando aqui, né? Olha, na obra. às vezes o médium vem através do médium um espírito muito assim, né, enfurecido, e é necessário que ele venha assim para que o médium confie mais na sua mediunidade. Isso, E às vezes é necessário que a gente tenha esses refrigérios, porque às vezes são dores que a gente acha que não vai passar. E passa, mesmo que temporariamente passa, né? Porque a gente também tem a nossa parte física, né? A gente vai envelhecendo, a máquina vai desgastando. Estou te chamando de velho não, Cláudio, mas a gente vai envelhecendo, a máquina vai desgastando mesmo. Mas é muito bom a gente ouvir essas experiências. Vamos terminar, gente, por causa da hora? Sim, então. E dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista, se os
pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo-me as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa, lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores. Indaguei, um tanto tímido. Haverá, porém, centros de reunião para os espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu, benévolo, e falou: não haja dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ixi, Maria. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E, fazendo um gesto por demais expressivo, concluí: livre-nos o Senhor de cair novamente. É complicado, né? Pegou pesado. Esclarecendo para todos nós, né? A ciência ainda está tateando a questão do sonho. A psicologia, eu não vou entrar nessa área porque não é minha área, então não vou nem ousar falar, mas a gente sabe da contribuição desses irmãos. Eles não conseguiram ir além porque ia bater na questão do espírito, então tem que ter muita coragem. Freud não foi além, né? Mas outros irmãos virão, com certeza. Os sonhos têm símbolos, são estudados, mas a doutrina espírita divide sono físico e sono espiritual. Que a gente chama de sonho, mas não é, né? O sonho espiritual. A gente chama de sonho porque não tem outra palavra, né? Então é isso, gente. Só lembrando a importância de nos prepararmos para o sono físico, porque o corpo precisa repousar. O cérebro também precisa desse... É o recreio, no nosso sono físico, é o recreio do cérebro. É a hora que as nossas funções baixam e o cérebro pode se recuperar, né? Então, é importante a gente se preparar para dormir, ler uma página, meditar, pedir a Deus, fazer uma oração, breve oração. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar uma coisinha rápida assim, sobre o sono. Essa questão de dormir. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Né? Muita dificuldade mesmo para pegar no sono. Né? E assim, faço tratamento, né? Já também, agora não tá dando, mas já fiz também, fui assistida por psicóloga. E tenho uma dificuldade muito grande para dormir. E também, quando eu durmo, eu acordo toda hora, várias vezes, às vezes durante a noite, por questões, né, que eu tenho em casa. Então, eu preciso, às vezes, do tratamento, né? E aí eu fico me questionando sobre isso. Essa dificuldade
muito grande de dormir. Assim, quando eu vou dormir, eu faço oração, às vezes sempre faço uma oração, página, pego. Gosto muito de dormir ouvindo uma palestra, eu boto uma palestra de Valdo, né, dos companheiros que fazem palestras, então, no YouTube, eu vou lá, pego uma palestra, ponho, ouço, mas tem muita dificuldade para dormir. Quer uma dica? Óleo essencial de lavanda. É Óleo muito bom. de lavanda é o quê? Para Pra você cheirar, inalar aquele cheiro, cheirar. aquilo dali. Tem gente que pinga um algodãozinho, o óleo no algodãozinho e deixa dentro do travesseiro. Aí você pinga toda noite. Aquilo dali faz bem pra você pegar no sono e ter um sono muito pesado. Poxa, eu vou fazer isso aí, depois vou te cobrar, hein, Lívia? Pode me chamar lá que eu te ajudo. Vai cobrar, não. Ela que vai cobrar, ela que tá dando a dica. Não, eu que vou cobrar ela, se vai funcionar ou não. Ó, funciona comigo. Ai, que bom, é uma ótima Agora dica, tem um vou adendo. Poxa. Olha, e a consulta assim, né, sem pagar nada, é uma maravilha, ótimo. Sem pagar nada. 0800. Mas é isso, gente. Muito bom, obrigada pela... Dormir é complicado mesmo, até por conta da nossa vida muito agitada. Então é difícil, às vezes, se desligar dos problemas, das preocupações, né, que nós temos. Aí tem dois problemas, né? Tem o problema que você toma um remédio, por exemplo, para dormir, e esse remédio ele pode te fazer mal a vocês, né? O seu... Eu não sei se isso vai influenciar. Eu acredito que sim, Rita. Por exemplo, você toma um remédio para dormir. Você tem um problema sério de insônia, né? O médico ele vai prescrever um medicamento para você usar para dormir. Mas esse remédio que você toma, ele tem vários efeitos colaterais. E isso pode diminuir o seu fluido vital. Entendeu? Não, o fluido vital não, mas ele afeta o sistema nervoso, né? Porque assim, se eu tenho lá, é uma questão sempre que eu às vezes queria perguntar e fico também assim em dúvida, essa questão de, por exemplo, eu tomo um remédio para dormir porque foi prescrito pelo médico, né? E porque eu tenho uma insônia muito difícil. Eu tenho uma dificuldade para dormir, por N problemas que não vem o caso. Mas essa medicação que eu estou tomando, ela pode estar fazendo mal a mim, sei lá, eu tenho lá aproximadamente para viver até 80 anos, isso aí pode estar diminuindo? O fluido vital não, porque o corpo precisa dormir, isso a gente sabe, né? O não dormir prejudica na nossa vida. Então, nós necessitamos dormir. É importantíssimo o sono. Claro que uns dormem mais, outros menos, mas nós temos que dormir. O remédio, ele afeta o nosso sistema nervoso, a gente sabe, né? A continuidade dele. Mas, para alguns casos, não tem jeito mesmo, que são insônias crônicas, né? Sim. Se é prescrito pelo médico, você não está tomando sem uma segurança, né? Agora, eu posso dar minha contribuição? Sim, claro. Então, aí eu vou falar um pouquinho da minha vida pessoal, né? Eu, há 3 meses Lívia, atrás... para de gravar. Só um instantinho, por favor. Tem como parar de gravar, Lívia? Tem sim, só um minuto. Então tá. E em nosso lar, e ouvimos essas instruções do mundo maior, nos orientando, nos guiando, nos ensinando. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos participando, de tudo que foi falado na noite de hoje, e que possamos viver realmente o que estamos estudando, né? E que o Senhor possa nos envolver nossos lares em vibrações de paz, de harmonia, possamos ter uma noite agradável e que o Senhor nos ajude, Jesus, porque precisamos muito, muito, muito do seu amparo,
da sua misericórdia nas nossas vidas, dos nossos amores, nos fortalecendo, nos dando, que nos momentos de sono, possamos receber as orientações do mundo maior, de mais esperança, mais confiança, e que o Senhor nos ajude, Senhor. Por misericórdia te pedimos essas coisas. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Boa noite.